Procura por criminosos às vezes dá em nada. Às vezes dá em tudo. Quais são os 10 criminosos mais procurados pela Interpol? Quem foi encontrado? Quem está na mira? Atenção! Se você encontrar uma dessas pessoas na rua, chame a polícia imediatamente. Essas pessoas estão na lista dos 10 criminosos mais procurados pela Interpol no Brasil. Nossa reportagem especial, apurada ao longo de 3 meses, vai mostrar o que eles fizeram de tão grave. E quem é o mafioso que, depois de aterrorizar a Itália, levava uma vida tranquila aqui no Brasil. Nápoles, Itália, 1980. Aqui quem comanda o tráfico de drogas e o crime em geral é a Camorra, a máfia napolitana. Seus inimigos são simplesmente exterminados. Um dos chefes dessa máfia era, na época, um jovem de 20 anos. O nome, Pasquale Scotti. Segundo a polícia, é ele quem coordena as emboscadas e os assassinatos. Em 1983, Pasquale foi preso, mas ficou 1 ano na cadeia. Um dia, numa saída para ir ao hospital, ele escapou. Numa véspera de Natal, ele foi avisado pela polícia militar de que a janela estaria aberta com uma escadaria o esperando para descer e adentrar no veículo dos seus amigos. Quando adentrou no carro, ele percebeu que tratava-se de uma cilada, que ele seria exterminado. Aproveitando de um trânsito de Natal, ele abriu a porta e conseguiu fugir. Em 2005, 21 anos depois dessa fuga cinematográfica, Pasquale Scotti, que ainda estava foragido, foi condenado à prisão perpétua por 26 assassinatos. Nesta época, ele entrou para a lista dos criminosos mais procurados do mundo da Interpol, a polícia internacional que atua em 190 países. No Brasil, a Interpol é formada por um grupo de elite da Polícia Federal. Aqui e no exterior, esses agentes buscam informações, investigam qualquer pista que possa levar a um foragido. Onde o assassino Pasquale Scotti ficou escondido durante tanto tempo? Ele usava algum disfarce? A Interpol começou uma caçada na tentativa de encontrá-lo. Daqui a pouco a gente volta a falar dele, porque além do mafioso italiano, a Polícia Internacional tem mais de 44 mil criminosos na lista de procurados. Quem estava nessa lista até março passado é Wesley de Moura Lima, condenado por desvio de dinheiro público, formação de quadrilha e falsificação de documentos em Minas Gerais. A pena, quase 7 anos de cadeia. Para não ser preso, ele mudou de estado, arrumou uma identidade falsa e virou empresário de jogadores de futebol. Um desses jogadores, o atacante Luciano, do Corinthians. Para enganar as pessoas, Wesley começou a usar documentos falsos. O nome, Marcos Ferreira dos Santos. A ideia é chegar, identificar o alvo ainda do lado de fora e já efetuar a prisão. A Interpol descobriu que Wesley estava na Embaixada Americana, em Brasília, para retirar o passaporte e o visto de entrada para os Estados Unidos, com nome falso. Foi preso antes. Conferência biométrica aí, por favor. O nome verdadeiro logo apareceu. Wesley Moura Lima. A defesa diz que está recorrendo da prisão, que o Wesley não tem condenação definitiva e que acredita na absolvição. O atacante Luciano, do Corinthians, afirmou que foi enganado e que já arrumou uma nova empresa para cuidar da carreira dele. Esse sistema que identificou Wesley de Moura Lima pela impressão digital vai ser usado nos aeroportos durante a Olimpíada do Rio, para tentar flagrar outros foragidos. O digital dele é inserido em nosso equipamento, é feita uma consulta ao banco de dados da Interpol. Em menos de 2 segundos nós temos a resposta e sabemos se a pessoa é procurada ou não pela Interpol. Agora, vamos voltar a falar do assassino mafioso Pasquale Scotti, condenado à prisão perpétua na Itália. A violência dele no comando da máfia virou tema deste livro-reportagem, O Fantasma Camorrista, lançado recentemente por uma editora italiana. O livro cita vários crimes comandados por Pasquale, como o assassinato de uma mulher que teve o corpo coberto com cal e enterrado. Em Nápoles, a correspondente Ilse Scamparini conversou com os 2 autores. Havia um grupo armado bem consistente, de 7 a 8 pessoas, que matava todos os dias.
Eles contam que Pasquale não era um mafioso comum. Era conhecido por sua elegância e pela sua cultura, alto nível de escolarização. Que tipo de bandido pode entrar na lista da Interpol? A gente imagina mafiosos, terroristas, mas o critério não é só ser muito violento. Leva-se em conta também a possibilidade do procurado ter fugido do país onde cometeu o crime. E pela primeira vez, a Interpol no Brasil fez uma lista dos principais foragidos do país. Sequestro, tráfico, corrupção. Por esses crimes, essas pessoas aqui entraram na lista dos 10 bandidos mais procurados pela Interpol. Estes dois são o colombiano William Pecerra e o chileno Marco Ortega. Eles participaram do sequestro do publicitário Washington Oliveto em 2001 em São Paulo. Em 2010, eles fugiram da cadeia. Já esta mulher é Vilma Cristina de Oliveira. Foi condenada em 2008 por tráfico internacional de pessoas. Ela participava de uma rede de prostituição que mandava brasileiras para a Espanha. Já este aqui é Marcelo Gomes de Oliveira, chefe de uma quadrilha de traficantes. Está foragido desde janeiro de 2015. Agora a gente vai falar um pouco deste homem aqui, Carlos Pinheiro, um corrupto irmão de um prefeito pedófilo. De Manaus a Coari, são mais de 10 horas de barco. Coari é a terra de Adail Pinheiro, o prefeito que abusava de meninas e foi objeto de 5 reportagens do Fantástico, em 2014 e 2015. Além de estupro, Adail Pinheiro também é condenado por corrupção e está preso. Já o irmão dele, Carlos Pinheiro, deveria cumprir uma pena de 40 anos, mas ele sumiu sem deixar pistas. Carlos Pinheiro criou empresas em nome de outras pessoas só para desviar dinheiro público aqui de Coari. Em apenas uma das fraudes, foram mais de 3 milhões de reais que deveriam ter sido usados para o saneamento básico da cidade. Um dinheiro que faz muita falta. Faz muito tempo que vocês esperam por esgoto ou não? Faz muito tempo, né? A gente lava as coisas e a água desce tudo e vai tudo alagando o quintal dos vizinhos, né? E às vezes até arranja inimizade, né? Por causa que não tem esgoto, não tem nada. A gente encontra vários pontos onde o esgoto é jogado no rio. O cheiro aqui é insuportável. Olha a quantidade de sujeira. Durante todo o tempo que a gente fica aqui, sempre tem um carro seguindo a gente. E aquele carro, por exemplo, faz um bom tempo que monitora o nosso trabalho. Carlos Pinheiro pode ter fugido do Brasil e, por isso, foi parar na lista da Interpol. O que a gente busca é trazer essas pessoas para que elas possam responder aqui no país pelos crimes que cometeram. Na lista dos 10 mais procurados, não existe o número 1 ou escala de importância. Segundo a Interpol, todos têm a mesma prioridade nas investigações. Fizemos uma análise que levou em consideração o tempo de pena ao qual ela foi condenado, o tipo de delitos, o tempo que falta para prescrição para que esse crime não venha a ficar impune. Nós chegamos ao resultado com esses 10 mais que estão sendo anunciados agora. Dos 10 criminosos mais procurados pela Interpol no Brasil, a gente já mostrou esses 5 aqui. Faltam esses outros 5. Gilmar Bazédio é procurado por vários crimes, como tráfico de drogas e assassinato de um policial. Este aqui é Roger Uric. Ele espancou a mulher em 2004 no Ceará. Ela ficou paraplégica e ele nunca foi encontrado. Já os outros 3 procurados respondem por crimes contra crianças. Santo Martinelli é acusado de estuprar e matar uma menina de 6 anos, em Mato Grosso, em 2001. Há 15 anos, a polícia tenta localizá-lo. Este é Oswaldo Paz de Almeida Júnior. Sumiu depois de ter abusado dos próprios filhos em Santa Catarina em 2007. Já Silvana Seideland está desaparecida desde dezembro de 2014. Ela é suspeita de matar a própria filha de 7 anos, também em Santa Catarina. O Fantástico foi até lá. Primeiro, Silvana registrou um boletim de ocorrência, dizendo que a filha Carol tinha sumido. A menina morava com a mãe em Tubarão, a 130 quilômetros de Florianópolis. Os pais eram separados. O corpo da criança foi encontrado dentro de uma caixa de papelão na casa da mãe. Ela foi encontrada na noite do dia 22, já próximo à meia-noite, e com sinais de esganadura.
Silvana Seidler sumiu depois de registrar o boletim de ocorrência e deixou um bilhete para o ex-marido. Este é o seu presente de Natal. Quem não deve não teme, né? Por que ela sumiu? Vivia junto tal, e de repente virar esse monstro, dormia com o inimigo. E para onde fugiu o mafioso Pasquale Scott, que a gente mostrou no início da reportagem, condenado à prisão perpétua e virou tema de livro? Ele arrumou uma outra identidade e hoje está assim, o nome Francisco de Castro Visconti. Falava-se na época que o Brasil era um país mais livre, um país enorme, praticamente um continente, certo? Então teria sido mais fácil para mim passar despercebido. Para a justiça brasileira, Pasquale negou ser um assassino e disse que durante 30 anos levou uma vida pacata como comerciante no Recife. Sempre fui um bom pai de família, sempre andei na retidão. O mafioso casou com uma brasileira e teve 2 filhos. A família diz que ninguém nunca soube do passado dele. Graças a Deus aí conheci a minha esposa, certo? Que foi um presente de Deus. E iniciamos um trabalho de inteligência monitorando pessoas que costumam dar guarida a foragidos internacionais, principalmente relacionados à máfia italiana. E nós chegamos até a figura do Francisco, que era a identidade que ele utilizava. A Itália é um ambiente hostil para mim. Eu corro perigo de vida, né? Então, eu quero ficar no Brasil. Não adiantou fazer drama. Essas são as últimas horas do italiano aqui no Brasil. Para fazer a extradição, a Interpol organizou um grande esquema de segurança. Essas são imagens exclusivas. Depois de 12 horas de viagem e 30 anos longe, Pasquale estava de volta à Itália, onde na juventude comandou a máfia napolitana. A prisão do Pasquale Scott talvez tenha sido a prisão mais importante já realizada aqui no Brasil de um foragido internacional. A Interpol criou um aplicativo de celular para que a população possa dar pistas de algum procurado e quer aumentar a fiscalização. Nós temos uma fronteira terrestre imensa, temos também cruzeiros que passam pelo Brasil. A ideia no futuro é checar tudo isso? A ideia é que esse projeto venha a ser ampliado e aos poucos nós estamos incluindo mais informações nessa checagem. O Brasil é um paraíso para esses foragidos internacionais? Não mais. Muitos já julgaram o Brasil como um paraíso para refúgio, mas essa realidade mudou. O país onde a Interpol mais prende foragidos é o Brasil, média de 1 por semana. Um dos motivos, segundo a polícia, é que os dados de todos os passageiros de voos internacionais são checados. Toda vez que em um desses voos é identificada uma pessoa que possa significar um risco, a aeronave fica marcada com vermelho. Nesse momento, a equipe começa a realizar uma análise desse passageiro. Agora, com a divulgação dos 10 criminosos mais procurados do Brasil, as vítimas têm esperança de que todos eles tenham o mesmo fim do mafioso Pasquale Scott. Eu quero que ela pague pelo que ela fez. Eu gostaria que alguém denunciasse ela, se alguém tivesse contato com ela, que entregasse ela, que não tenha medo de fazer isso.